aula de hoje, né? Na aula passada a gente falou daquele infográfico sobre depressão, a gente fez as análises dos dados, das informações, a gente fez um comparativo, né, com o número de habitantes que a gente tem no mundo e no Brasil, para poder calcular a porcentagem, e então entender o infográfico, né? Se aquelas informações eram números altos ou não, tá? Para hoje, eu selecionei um outro infográfico. Eu tinha falado com vocês que a gente faria a construção de, não sei se foi com vocês ou terceiro C, não lembro, mas eu falei que a gente ia fazer construção de infográfico. Mas antes disso, eu achei que era melhor mostrar mais alguns, tá? Para a gente ter alguns dados. Hoje, no final da aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou pegar essas informações que vocês me passarem para a gente construir o nosso infográfico na próxima aula, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar. A gente vai mudar um pouquinho o assunto, né? Fazer uma coisa diferente. Eu peguei este infográfico da aula de hoje num site. É uma matéria antiga, tá? Está desatualizada essa lista que eu vou mostrar, mas é mais para a gente bater um papo, tá? Então, vamos lá. Então, observe o infográfico a seguir. Este infográfico, ó, não dá para ver, mas eu já vou aumentar aqui para vocês. Está escrito assim: as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Como eu disse para vocês, é uma matéria de uns anos atrás, então está desatualizada, tá? Pode ser que tenha alterado alguns dos filmes que estão aqui, tá bom? Mas então, nesta matéria, nesta reportagem, quais são os filmes que serão apresentados, né? Por que que é um infográfico? O que que o infográfico precisa ter, né? Ele tem que ter a informação em imagem, em texto e dados numéricos, tá? E aqui, este infográfico, ele traz isso, ele traz dados numéricos, traz o texto e traz a imagem, tá? Então, aqui, em primeiro, aparece o Avatar, que é um filme de 2009, aí tem quanto, né, ele adquiriu com as bilheterias, e tem informação sobre o filme. Então, aqui fala que é um filme de ficção científica, fala que foi a produção mais cara da história, e as indicações no Oscar. Então, para cada um dos filmes que vai aparecendo aqui, vai trazer alguma informação, tá? Mas vamos dar uma olhada primeiro nos filmes que aparecem. Então, Avatar, quem quiser ir anotando os filmes que já assistiu, né, desses que eu vou colocar aqui, pode anotar, que acho que vai ficar bacana. Então, Avatar, depois o Titanic. O Avatar, né, ele é de 2009, o Titanic de 97, vocês nem tinham nascido ainda, né? Eu já tinha 7 anos esse ano, eu fui assistir o Titanic no cinema. Star Wars, O Despertar da Força, que é de 2015, o Star Wars, ele tem vários, né? Não é uma trilogia, porque trilogia são 3, mas tem vários Star Wars, ele segue lá uma ordem, a gente consegue assistir pela ordem cronológica, né, do filme, ou pela ordem que foi lançado, tem vários critérios, tá? Tem os Vingadores 3 aqui, né, nessa lista, os Vingadores 3, que é A Guerra Infinita, tá? Que é de 2018. Jurassic World, que é de 2015, né? O Jurassic World é o primeiro que foi lançado, né? Do Jurassic World, porque primeiro era Jurassic Park, teve 1, 2 e 3, e depois lançaram o Jurassic World. Já teve o 1 e 2, acho que não sei se é para esse ano ou para o ano que vem, vão lançar o Jurassic World terceiro. Os Vingadores, de 2012. Vingadores. Velozes e Furiosos 7, que é de 2015, tá?
Os Vingadores 2, Era de Ultron, que é de 2015 também. Pantera Negra, que é de 2018. E Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, que é de 2011, tá? Eu coloquei todos aqui, ó, quem quiser anotar qual filme já assistiu, né? Avatar, Titanic, Star Wars, O Despertar da Força, Os Vingadores 3, Guerra Infinita, Jurassic World, Os Vingadores, Velozes e Furiosos 7, Os Vingadores 2, Era de Ultron, Pantera Negra e Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, que é o último filme do Harry Potter, tá? Se quiser só anotar o número, eu assisti o número 2, número 3, número 5. Se quiser anotar dessa forma também pode ser, tá? Então, anotem aí qual filme vocês já assistiram. Para a gente ver aqui o que a gente consegue fazer com essas informações. Quem que gosta de ir no cinema, hein? Quem que tá com saudade de ir no cinema? Vai fazer a Ana Beatriz. Olha, vai fazer um ano que a gente não vai no cinema. Um ano. Para quem tinha o costume de ir pelo menos uma vez no mês, né? Deve Nossa, ter... se estrear Homem-Aranha 3 e não tiver, o cinema não tiver liberado, eu vou ficar muito brava. Vou ficar muito brava. Você gosta do Homem-Aranha, Marcela? Ai, esse 3 vai ser um marco da história. Nossa, tô maluca. Olha a camiseta que eu tô hoje, ó. Ai, eu amo, já assisti todos. Ai, gente, é difícil, né? Vamos torcer aí para que logo abra, né? Nem se for para deixar entrar algumas pessoas só, né? Quem sabe? Vamos torcer. Ana Lívia entrou, deixa eu anotar aqui. Ana Lívia chegou. Então, anotaram já os filmes que vocês já assistiram? Vamos voltar um pouquinho lá, né? Por que que tá desatualizado, né? Eu já dei aula no terceiro A hoje, eles falaram para mim que o Avatar não é primeiro, não, né? Que parece que é os Vingadores, né? Que já passou aí essa, né? Passou o recorde aí do Avatar, tá? Mas desses filmes, é legal a gente analisar, né? Para quem conhece um pouquinho, de alguns, pelo menos, dos filmes que aparecem aqui, para a gente entender. Que nem os Vingadores, aparece dois dos Vingadores aqui nessa lista, né? O Star Aparece Wars. os 3. Oi? Aparece os 3. Aparece os 3? Não, os Vingadores 3. Ah, aparece. Os Vingadores aparece os 3. Aí os Velozes e Furiosos, né, aqui, até aqui tinha saído o 7º filme, então aparece o 7º, Jurassic World apareceu, Star Wars, que tem vários filmes, apareceu um só. Então, dá para tentar entender um pouco qual é o perfil dessas pessoas que têm ido ao cinema, né? A gente não tem aqui uma pesquisa que fala da idade das pessoas que mais vão ao cinema, mas já dá para ter uma ideia de qual é esse perfil, né? São pessoas que gostam de filme de ação, de filme de super-heróis, né? Então já dá para ter essa ideia, né? Pode ver que o único filme assim mais romântico que aparece é o Titanic e que ainda assim ele tem lá uma partezinha de ação, né, que é a hora que o navio começa a afundar, que todo mundo começa a correr, então tem, né, ainda uma ação no filme, mas a grande maioria tá ligada a super-heróis, a ficção científica, né,
alguns deles. Então, isso que é legal a gente analisar aqui, tá? Tem algum desses filmes aqui que vocês nunca assistiram, que alguém quer comentar algo que passou, ou que assistiu e não gostou, ou que ama, não vê a hora de assistir o próximo que vai sair? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Olha, gente, sobre as técnicas, o infográfico, ele é uma técnica, tá? Ele é uma técnica para a gente analisar, é uma forma que ele apresenta informações e a gente precisa entender a como analisa essas informações, né? Vocês viram que eu trouxe os infográficos aqui para vocês que apareceram no Enem. Esse é um infográfico que eu tirei de um site, tá? De uma matéria. É um infográfico diferente para a gente dar uma mudada, porque eu achei que na aula passada eu trouxe aquele infográfico que caiu no Enem, que tratava sobre depressão, achei que ficou bastante pesada a aula, então hoje eu trouxe algo diferente, tá? E como eu falei para vocês, com as informações que a gente anotar da aula de hoje, na próxima aula a gente vai construir um infográfico, tá bom? Porque a minha área, eu sou uma professora de exatas que está dando aula de OE. Então, eu vou vou ensinar para vocês uma técnica que esteja relacionado com a minha área, tá? Que o infográfico, ele traz texto, traz figuras, traz dados numéricos, então eu vou passar isso para vocês, tá bom? Que nem as técnicas que vocês já viram de OE, como grifa, marginalia, palavra-chave, mapa conceitual, que vocês também já viram. Essas técnicas, vocês não vão aprender elas tudo de novo, não vai se repetir, tá? Pelo contrário, a partir dessas que vocês já aprenderam, né, vocês vão usar para fazer as novas, tá? Para as matérias da escola, gente, os infográficos, eu estou respondendo a pergunta que colocaram aqui no chat, tá? Que perguntaram quando vamos fazer algo que nos ajude a estudar. Então, o estudo do infográfico é algo que vão ajudar vocês a estudar. Porque se vocês não vão fazer Enem, vocês não vão fazer um vestibular, um concurso, prova, né? Direto tem as avaliações que vêm do governo, né? Pode cair um infográfico, pode cair um gráfico, tá? E quando vamos utilizar isso nas matérias da escola, infográfico? Bom, se a professora de língua portuguesa for fazer proposta de redação com vocês, se ela for analisar os temas de redação do Enem, muito provavelmente ela vai pegar os textos complementares e um dos textos complementares é infográfico, tá bom? Mas assim, aceito sugestões se vocês acharem que não tá legal, né? Vem, conversa comigo no particular, a gente tenta ver uma outra forma, tá bom? É que assim, as aulas, né, elas são planejadas com antecedência. Eu passo o meu plano de aula para a coordenadora geral e ela que analisa para ver se está tudo certo, tudo coerente para a gente poder trabalhar, tá? Então, este plano de aula dessa semana foi passado pela PCG, ela achou que está coerente, por isso que eu estou passando para vocês, certo? Mas vocês vão ver que na semana que vem que a gente vai montar o nosso infográfico, vai dar para compreender melhor, tá, o significado dele, tá bom? Bom, então eu vou passar aqui, já que vocês não quiseram falar sobre isso, eu vou dar continuidade, certo? Então, dessas informações que tem no infográfico, vocês sentiram falta de alguma informação? Vocês acham que deveria ter trazido de uma outra forma, ter apresentado de uma outra forma este infográfico? O que vocês acham que faltou ali, né? Porque ele trouxe os filmes, os valores que deram na bilheteria, né? Os anos que foram lançados. O que vocês acham que faltou de informação? Ou tá tudo certo? Ah, eu acho que tá bom, porque tem que ser mais objetivo, né, infográfico, é mais as imagens mesmo.
Mas Uhum. se tivesse, sei lá, pelo menos uma sinopse dos filmes, para quem não conhece. Sim, porque aqui, né, ele não traz a sinopse, né, ele traz o que aconteceu, ele fala assim, ó, que nem do Harry Potter, o filme é o oitavo e último da franquia de Harry Potter, uma das sagas de mais sucesso e amada até hoje. Com este filme, Harry Potter ficou oficialmente conhecido como a saga de filmes que mais lucrou na história. Juntos, os oito filmes arrecadaram mais de 7 bilhões ao redor do mundo. Então, não fala do que se trata, né? Os filmes da série do Harry Potter. Não fala do que é. Então, seria interessante mesmo, gostei, viu? Ainda continuando, né, sobre filmes, eu trouxe para você outros infográficos, mas falando do cenário do cinema no Brasil, tá? Até 2019. Então, este infográfico aqui, ele traz a informação em imagem, em dados numéricos e texto, né? Lembrando que essas são as características do infográfico. Então, o texto, a imagem e os dados numéricos. Este infográfico aqui embaixo está escrito, não sei se está dando para enxergar muito bem, o aumento no preço do bilhete, que subiu mais que a inflação, 4,31%, confirma a análise do cinema brasileiro caro e seletivo. Aí, então, bilheteria em 2018, né? A média do preço de um ingresso era R$ 14,23. Em 2019, ele foi para R$ 15,02. Então, teve um aumento de 5%, que é um aumento mais do que a inflação, né? E em 2017 ele coloca aqui como o primeiro, porque, né, talvez estava mais caro, enfim, porque a gente não trouxe o texto complementar, tá? Quem entrou aqui agora é o Antônio, né? Bom, outro infográfico que eu trouxe referente ao cenário do cinema no Brasil, tá? Ao passo que a indústria do cinema cresce no Brasil, as produções nacionais seguem em baixa. Então, aqui, em 2018, 22,9 milhões assistiram a filmes nacionais. Em 2019, esse número ele caiu, foi para 22,6 milhões, né? O que a gente pode falar, né? Por que será que de um ano para outro caiu o número de pessoas que assistiram a filmes nacionais? Talvez tenha tido menos lançamentos? Pode ser. Olha aqui, já é a próxima informação. Em 2018, teve 367 filmes de produção brasileira, enquanto em 2019 teve 327. Então, como diminuiu a produção, pode ser que a causa de ter diminuído o número de pessoas que assistiram a filmes brasileiros, a filmes nacionais, seja por conta disso, tá? E aqui, 13% assistiram a uma produção brasileira, o que representa 11,5% das vendas de ingresso no Brasil, tá? Então, a gente sabe que tem muito mais lançamento de filmes, né, que são fora do Brasil, que são produzidos fora do Brasil, que não são nacionais, do que filmes nacionais. E por que será que as pessoas elas preferem assistir filmes que são, né, produzidos fora do Brasil? Será que é por causa do gênero do filme, da qualidade, dos atores, né? Então tem uma série de itens que a gente poderia colocar aqui, poderíamos fazer até uma pesquisa ou procurar algum gráfico que mostre isso, né? O porquê das pessoas não gostarem tanto de assistir filmes de produção nacional, tá? Mas, para a gente relembrar e ter algumas informações, eu vou fazer o seguinte, tá? Isso que vocês vão anotar aqui, eu vou pedir para vocês escreverem lá no Classroom, de preferência na forma de comentário. Coloca como comentário que fica mais fácil para eu copiar e colar, tá? Porque a gente vai pegar essas informações para colocar no nosso infográfico na aula de semana que vem, tá?
que daí a gente vai usar essas 3 aulas que tivemos sobre infográfico para a gente construir o nosso, tá bom? Então, 3 filmes brasileiros que você já assistiu. Então, aqueles que vocês lembrarem. Se lembrar de um só, não tem problema, tá? Mas tenta anotar 3 que vocês já assistiram, tá bom? Pode. Quem não assiste filme brasileiro, escreve isso, tá? Lembra de escrever. Não assisto nenhum filme, não gosto, tá? Olha, Oi, eu Marcelo. não assisto filme brasileiro, eu nunca assisti nenhum, mas eu assisto série. Pode ser? Ou teria que ser filme mesmo? Teria que ser filme. Porque se a gente for falar de série, aí é uma outra vertente, é um outro significado. Porque tem uma diferença a gente assistir série e filme, né? O porquê que a gente se prende à série. Tá? Então, se vocês puderem escrever para mim lá depois, tá? No Classroom, vai ficar legal. Então, Vai postar anotar. depois? Oi, Maria Júlia, desculpa. Você vai postar depois Eu vou pegar essas informações que vocês escreverem lá para a gente montar um infográfico na próxima aula. Mas tem que fazer Ainda agora não porque postou não entrou ainda, nada. Não, por enquanto só anota aí no caderno, depois vocês escrevam lá, tá? Ok. Eu acho que ainda nem está aberto. Eu coloquei para abrir quase no final da aula. Por que, né, que eu resolvi fazer sobre o cinema? Ultimamente, com o melhor acesso à internet que as pessoas têm tido, né, tem crescido muito o streaming, né? Então, a gente tem, muitas pessoas têm Netflix, tem o Disney Plus, tem o... Ai, eu esqueci o nome do outro, quem lembrar... Amazon Prime Video. Amazon Prime. Então, com o streaming, o que vocês acham, né? Será que o streaming vai fazer acabar o cinema? As pessoas vão parar de ir ao cinema, né? Essa reportagem que eu peguei, que eu tirei esses 2 últimos infográficos sobre o cenário de cinema no Brasil, ele deixa esse questionamento, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar? Será que o motivo da gente assistir nessas plataformas de streaming é o mesmo motivo que nos leva a ir ao cinema, né? Muito provavelmente não. Até porque você vai no cinema, você escolhe o filme, compra o ingresso, chega lá, assiste, né? E você não pode pausar, você começa o filme, assiste da forma que é apresentado ali. Agora, o streaming, você fica, às vezes, maior tempo para escolher o filme, coloca, dá o play, e aí não gosta, pausa, troca de filme, né? Ou tá assistindo, pausa, vai fazer outra coisa, continua assistindo no outro dia. Então tem o diferencial, né? O motivo que as pessoas assistem o streaming é diferente do motivo que as pessoas vão ao cinema, né? Mas o meu foco aqui que eu quero dar para vocês é em relação aos filmes brasileiros, tá? Então, é legal que vocês respondam lá para mim, porque essas informações a gente vai colocar depois no infográfico, tá bom? E, gente, eu acho que era isso para a aula de hoje. Na semana que vem que a gente vai construir infográfico, vai ficar bacana. A gente vai pegar esses infográficos que a gente, né, analisou nessas últimas aulas, tentar ver o que é legal colocar, o que não é, tá? E eu deixei uma perguntinha lá no Classroom também para vocês, se vocês puderem responder, que é o seguinte, né? Qual o tema que vocês gostariam de ver a partir de infográfico, tá? Que daí eu tento procurar em provas, tá? Para trazer para vocês. Porque a gente já viu aqui infográficos sobre a internet, a gente viu infográfico, né, que comparava o salário do Neymar com a Marta, né?
em relação ao futebol, a visibilidade do futebol. A gente viu infográfico sobre a depressão, sobre os meios de transporte e hoje infográfico sobre cinema, tá? Então, eu queria saber se tem algum tema que vocês gostariam de ver na forma de infográfico, tá? Aí lá no Classroom vocês coloquem para mim também, para ajudar, né, na hora de planejar a aula, tá bom? Tem alguma coisa que vocês querem me perguntar? Não. Não. Não? Então, tudo bem? Sim, ó, para quem... desculpa estar coçando o nariz toda hora, que hoje eu acordei com a rinite atacada, até não espirrar não passa. Mas, enfim, para quem não está vendo tanto sentido assim no estudo dessas técnicas, tá? Talvez na hora que a gente for construir, vai entender, compreender um pouquinho mais, tá? Aí vocês vão ver todo esse significado do infográfico, tá bom? Então é isso, gente. Bom descanso para vocês. Qualquer coisa estarei à disposição, tá? E não esqueçam lá de enviar para mim, então, no Classroom, os filmes brasileiros que vocês já assistiram e qual tema vocês gostariam de ver em infográfico para as próximas aulas. Tem que Certo? anexar a aula de hoje? Que Não, a gente anotou? anexar não precisa. Se vocês responderem lá já está ótimo. Agora, quem quiser escrever em bloco de notas, no Word e mandar também não tem problema, tá?